tarde ou boa noite. Vamos para mais uma aula de bioestatística. A aula de hoje é sobre distribuição de probabilidade, parte 2. A gente vai aprender distribuição binominal e distribuição normal. A distribuição de probabilidade descreve o comportamento aleatório de um fenômeno. O estudo dos fenômenos começou com os jogos de azar, que eram motivações para compreender e prever experimentos aleatórios. Existem muitas distribuições de probabilidade diferentes, mas a distribuição normal se destaca entre elas. A distribuição binominal é a probabilidade estatística discreta do número de sucessos decorrentes de uma determinada sequência de tentativas, que vão ter que seguir as seguintes características: ter um espaço amostral finito, apenas 2 resultados são possíveis, ou sucesso ou fracasso para cada tentativa. Todos os elementos devem possuir possibilidades iguais de ocorrência, e eventos devem ser independentes uns dos outros. Distribuição normal. Dentro dos vários tipos de distribuição, a distribuição normal é a mais utilizada. Medidas biológicas de produtos fabricados em séries e erros de medidas são variáveis que têm distribuições que se aproximam da distribuição normal. Por exemplo, o gráfico número 1. Para uma perfeita compreensão da distribuição normal, vamos observar a figura 1 e visualizar as seguintes propriedades. A variável aleatória x ela pode assumir todo e qualquer valor. A representação gráfica da distribuição normal é uma curva em forma de sino que é simétrica em torno da média e recebe o nome de curva normal de Gauss. A área total limitada pela curva e pelo eixo das abscissas é igual a 1, já que toda essa área vai corresponder à probabilidade da variável aleatória x assumir qualquer valor real. A curva normal é assintótica em relação aos eixos das abscissas. Significa que ela aproxima-se indefinidamente do eixo das abscissas sem alcançá-lo. Como a curva é simétrica em torno de x, a probabilidade de ocorrer valor maior que a média é igual à probabilidade de ocorrer valor menor que a média. Isso é, as possibilidades são iguais a 0,5. A gente vai escrever Px maior ou Px menor que 0,5. Consideramos uma variável aleatória que tem a distribuição simétrica e podemos obter a probabilidade dessa variável assumir um valor em determinado intervalo. O valor dessa probabilidade é z, que é o valor da probabilidade de intervalo, x, que é uma variável aleatória, esse aqui que é o valor médio da distribuição, e o delta, que é o desvio padrão. Existe uma tabela que permite cálculo de probabilidades por meio de cálculo de áreas limitadas pela curva normal e o eixo das abscissas, que são chamadas de tabelas da curva normal. Essa aqui é um exemplo de tabela da curva normal, onde a gente tem valores previstos para cada z, né? Então, a gente pode ver aqui de 0 até 3,9. Essa tabelinha ela é constada da seguinte forma. Por exemplo, a gente tem um z de 0,25. A gente vem aqui no 0,2 e até aqui no eixo 5, onde, por exemplo, vai dar 0,0987. A gente vai explicar isso mais para frente, mas é só para a gente aprender que essa tabela é muito importante nesses cálculos. Um exemplo. Suponhamos que x representa a variável aleatória dos diâmetros dos parafusos produzidos por uma certa máquina. Vamos supor que essa variável tenha uma distribuição normal com média de 2 cm e desvio padrão de 0,04 cm. Pode haver interesse em conhecer a probabilidade do parafuso ter um diâmetro com valor entre 2 e 2,05 cm. É fácil notar que essa probabilidade ela é indicada por P 2 menor que x menor que 2,05 e ele vai corresponder à área marcada na figura abaixo. Para cálculo dessa probabilidade, vamos considerar que x é uma variável aleatória com distribuição normal. Então, a gente vai usar a fórmula z é igual a x menos x com tracinho dividido por delta. A distribuição normal de média 0 e desvio padrão 1. A tabela anterior que a gente mostrou é uma tabela de distribuição normal reduzida,
e nos dá a probabilidade de Z tomar qualquer valor entre a média zero e um dado valor de Z. Isso é, P maior que Z maior que Z. Então, se x é uma variável aleatória com distribuição normal da média e desvio padrão, podemos escrever então a fórmula normal da distribuição, que é essa aqui abaixo. Porém, quando a gente quer calcular P menor que x menor que 2,05, a gente vai calcular dessa forma aqui, ó. Vamos colocar a fórmula de distribuição normal, substituir aqui o x por 2,05, o x com tracinho por 2, e aqui o desvio padrão é de 0,04. Aqui vai dar 0,05 dividido por 0,04 é igual a 1,25. Onde P 2 menor que x menor que 2,05 é igual a P 0 menor que z menor que 1,25. Agora a gente vai procurar lá na nossa tabela o valor do número 1,25. Então, vamos lá na tabela, que é essa aqui. Aqui a gente vai ver, ó, 1,2, e a gente vai até o 5. 2 do 5. A gente tem 0,3944. A gente vai lá colocar esse dado aqui para a gente acabar de resolver o problema. Então, é igual a 0,3944. 0,3944 vezes 100 é igual a 39,44%. Então, a gente vai ter 39,44% de probabilidade de um parafuso ter um diâmetro com valor entre 2 e 2,05 centímetros. Neste exemplo, nós temos P é igual a menos 125, menor que Z, menor que zero. Nós sabemos que P 0 menor que Z, menor que 125, 1,25 é igual a 0,3944. Pela simetria da curva, nós temos P menos 1,25 menor que Z menor que zero é igual a P 0 menor que Z menor que 101,25, que é igual a 0,3944, que vezes 100 é igual a 39,44%. Então, é assim que a gente vai fazer esses cálculos. Neste outro exemplo, P menos 0,5 menor que Z menor que 1,48. Então, nós já sabemos, né, que pela simetria da curva, a probabilidade procurada vai corresponder à parte rachurada da figura. Então, nós temos P é igual a menos 0,5 menor que Z menor que 1,48, que é igual a P menos 0,5 menor que Z menor que zero mais P 0 menor que Z menor que 1,48. Assim, P menos 0,5 menor que Z menor que zero é igual a P 0 menor que Z menor que 0,5, que é igual a 0,1915, e P a gente vai calcular separado, tá? A gente vai calcular primeiro 0,5, depois o 1,48, olhando sempre na tabelinha. E depois a gente vai somar esse resultado, que vai dar 62,21. No nosso último exemplo, a gente vai ter P 0,8 menor que Z menor que 1,23. A gente vai calcular primeiro, vai lá ver na tabelinha, quanto que vai dar o nosso 0,8 e quanto que vai dar
o 1,23. O 1,23 é igual a 0,3907 e o 0,8 é igual a 0,2881. Nós vamos subtrair nesse caso e vai dar 10,26%. A explicação de por que a gente vai subtrair é porque vai partir de um número menor para um número maior. Observa que nesse exemplo aqui, nesse exemplo anterior, a gente partiu de um número negativo para um número positivo, por isso a gente somou. Já aqui, vai para o número menor do número maior. Aqui estão as nossas referências, fiquem à vontade para consultar. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui e até a próxima. Fique aí meus contatos, qualquer dúvida é só chamar. Até mais!